fundamento pra terra se apoiar. Delimitou as praias, fez a espuma que há no mar. Quem faz a cada dia o sol cruzar o céu, poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor. Quem viu em nós pecado que a perdição conduz? Quem não fez caso de ser Deus pra vir morrer na cruz? Quem não ficou na morte, em glória reviveu. Poder assim só um detém. Ele é Deus e mais ninguém. Grande é o Senhor em majestade, sobre toda a terra reina em altivez. Grande é o Senhor em santidade, céus e terra cumprem suas leis. Criou o mundo e o fez viver, o dia faz nascer, mostrando a imensidão do seu poder. Grande é o Senhor em majestade, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que faz, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto meu mestre, não olho pra trás. A paz vem e o medo desfaz. Sim, posso ver, provações vêm de Deus,
em amor fortalece e limpa os céus. Meu Pai sempre faz do melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Muito bem, então, irmãos, uma boa noite a todos vocês que estão conosco aqui presencialmente, também aqueles que nos assistem. Que Deus nos abençoe neste tempo, que a nossa atenção esteja 100% nas coisas de Deus. Quero pedir a todos que coloquem os seus celulares no silencioso. Nós não precisamos de nenhuma distração em questão ao nosso tempo de adoração a Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir os inários, ou na verdade, se caso você quiser, ou então pode acompanhar pela projeção, 292 o versículo, é verdade. Vamos para o nosso versículo, então. Capítulo 5, versículos 1 e 2, vamos ler todos juntos, quero convidar a se colocar em pé, todos vocês que estão aqui. Vamos lá, então. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Podem continuar em pé. Vamos cantar então 292 do nosso inário, A Minha Fé. Vamos cantar alegres então, adorar o nome do nosso Deus, 292, A Minha Fé. Em nada ponho a minha fé, senão a graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso afacender, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito legal, abriga-me no temporal, ao execrar a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Antes de nós cantarmos a quarta estrofe, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos em Sua presença render graças por toda grande misericórdia e salvação sobre nossas vidas. Não somos merecedores, mas cada dia o Senhor tem nos dado o privilégio de viver uma nova oportunidade de poder o servir. Então, que os nossos lábios possam, de toda maneira, ó Deus, através das nossas palavras, render louvores ao Senhor, pela grandiosidade do Senhor, por quem Tu és, por tudo aquilo que o Senhor significa nas nossas vidas. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, bem como, ó Deus, tudo aquilo que temos feito para a honra e glória do Senhor neste dia. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Quarta estrofe, vamos lá. Assim que o céu vai soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Bem, meus irmãos, avisos já
corriqueiros. Vocês já sabem, por enquanto, os nossos cultos regulares apenas nos domingos. Como vocês estão vendo, os bancos já estão de uma maneira um pouco diferente daquilo que estávamos fazendo nos últimos meses, porque a prefeitura tem permitido, então, uma maior quantidade de pessoas na igreja, mas também uma proximidade maior entre os bancos. Agora precisamos que os crentes voltem para encher os bancos, ok? Não adianta as pessoas, e assim como temos falado, é muito importante nós estarmos na igreja, podermos ter o nosso tempo de adoração a Deus. Então temos convidado e convocado todos os crentes a poder participar de todos os cultos. Se porventura aqueles que têm as suas comorbidades ou então não estão na cidade, podem assistir às transmissões, como vocês sabem, pelo nosso canal do Facebook e posteriormente no YouTube, às 9 da manhã, às 18 horas nos domingos e também às 20 horas nosso culto de oração. Queremos, irmãos, no próximo mês retornar com as atividades presenciais, reuniões de homens, jovens, senhoras, e aí vai depender da boa vontade de cada um de vocês de poderem participar, porque entendemos, irmãos, ainda estamos nesse tempo de pandemia, mas procuraremos ter todos os cuidados, até porque o crescimento espiritual de cada um de nós também depende da comunhão com os irmãos. Então é muito importante que nós tenhamos isso em mente, procuremos participar das programações, por mais que não vai ter, já saiba disso, né? Senhoras não vão ter chá, homens não vão ter salchipão e nem jovens vão ter absolutamente nada para comer, porque isso ainda é proibido, tá? Então, eu disse para os jovens que na nossa reunião eu vou dar uma coisa para eles comerem em casa, então aí a gente vê o que pode fazer, tá certo? Muito bem, então, irmãos, convidar o Eduardo que chegue à frente. Não temos alguém que nos visita, todos são de casa. Vamos então para o nosso último hino, 209, eu estou com 154 na cabeça, porque cantamos esse mesmo hino lá em Gravataí hoje, do cantor cristão. Firme nas promessas, então os irmãos vão cantar comigo, firme nas promessas, o Eduardo vai orar, e a contribuição, os irmãos sabem, é aberta para todos aqueles que quiserem e puderem contribuir para as programações da igreja. Então o Eduardo vai orar e depois nós cantaremos. Oremos. Jesus Cristo, damos graças, Senhor, pela sua palavra. Pedimos, Pai amado, que o Senhor trabalhe em nossos corações, nos dê sabedoria e entendimento para que assim nós possamos repetir tudo aquilo que estamos ouvindo, aprendendo e conhecendo mais do Senhor. Nós agradecemos pelos cuidados, suprimento. Pedimos, Pai amado, que o Senhor abençoe tudo que vai ser apresentado essa noite, vai ser aplicado essa noite em nossos corações, em nossas vidas. Que o Senhor receba toda a honra e a glória. Abençoe, Senhor, Alberto, a dízimo, promessa de que possa seguir na sua obra e no seu ministério. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos lá então. 209, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos o seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
crianças podem ir para o culto na parte inferior da igreja. E nós que aqui ficamos, vamos para o Salmo de número 51. Salmo de número 51. Miriam, ali atrás, terceira gaveta. Isso, pegou, beleza. Estava guardada para você ali, já pegou. Belezinha, então. Vamos para o Salmo de número 51. E, irmãos, enquanto vocês estão abrindo a sua Bíblia, eu quero solicitar a todos vocês que venham preparados no culto da manhã do próximo domingo, porque nós teremos um pregador especial. Meu querido amigo pastor Odir vai estar conosco, vai nos trazer o desafio da palavra de Deus. Porém, eu gostaria que nós pudéssemos levantar uma oferta especial para ele. Então, a oferta, aquilo que entrar nos pratos, oferta voluntária, vai ser ofertado para o pastor Odir. E depois eu colocarei aí um aviso para os membros da nossa igreja, porque o pastor Odir, ele tem servido ao Senhor ali em Caxias do Sul, mas ele tem, por conta das questões da igreja, tem tido que trabalhar como motorista de aplicativo. Então, por algumas questões do Instituto Bíblico, ele vai vir aqui em casa para nós podermos conversar algumas questões, e ele vai perder praticamente o dia de trabalho. Então, por essa questão, e também vocês sabem que a gasolina não está barato, e ele vem de Caxias do Sul para cá, então vai ser uma oferta voluntária. Aquilo que for arrecadado no domingo pela manhã, nós vamos dar integralmente para o pastor Odir. Se porventura algum dos irmãos querem de alguma forma contribuir, podem conversar posteriormente com o Jason ou com o Paulo, podem até mesmo usar a conta da igreja para poder transferir a oferta caso queiram. Então durante a semana eu falo mais sobre isso, mas já deixo claro, ele só vai estar no domingo de manhã, ok? Então todos aqueles que puderem, estejam no culto de domingo de manhã da próxima semana, ok? Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler o Salmo 51, mas antes de nós lermos, nós vamos continuar o estudo que nós começamos na semana passada. Se você ainda tem a sua folha, se você ainda tem a sua caneta, ou se precisa, o Eduardo tem lá atrás, é muito importante que você possa anotar. Hoje vai ser a última parte desse estudo que nós temos feito sobre evangelismo, sobre a forma que nós devemos falar do evangelho, como nós devemos expor o evangelho, e hoje nós vamos falar sobre a alegria da salvação. Por quê? Porque muitas pessoas se dizem cristãos, mas na verdade não sabem ou não têm a alegria da salvação. Então, dentro do nosso planejamento, vamos falar sobre a alegria da salvação. E você pode anotar, se caso não conseguir anotar agora, já sabe, vai estar nas nossas redes sociais. E aí então vocês podem anotar naquelas folhas, seja agora ou seja posteriormente, não tem problema, ok? Vamos então começar. O versículo para nós, vamos dizer assim, base para essa noite é o versículo de número 12. Mas nós vamos ler todo o Salmo 51, ok? Vamos ler pelo menos até o versículo de número 19, todo o Salmo 51. Eu estou só abrindo aqui no meu celular os slides que nós vamos ter aqui. E aí eu já inicio com vocês para não me perder aqui, irmãos. Vamos lá. Vamos ler então? Eu sei que vocês gostam muito de ficar em pé, então vou atender à vontade de vocês. Fiquem em pé então, gente, pode ficar. Não tem problema, já que vocês vão passar a maioria do tempo sentados, então fiquem em pé. Vamos ler esses versículos. Vamos ler então Salmo 51, versículos de 1 em diante. Eu vou fazer uma leitura participativa. Aqueles que quiserem podem ler 2 versículos, eu lerei os 2 primeiros. E aqueles que quiserem, então, podem ler os 2 até nós chegarmos no final do capítulo, ou no final deste salmo. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: compadece de mim, ó Deus, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista,
para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade foi clamado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopro e ficarei puro. Lava-me e ficareis mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação, e sustenta o meu espírito com bondade. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Muito bem, chegamos ao final. Podem se assentar. Vamos orar mais uma vez então, irmãos. Senhor, mais uma vez diante do Senhor, pedimos que tua palavra abra o nosso entendimento, bem como penetre nos corações daqueles que têm lutado em relação à sua salvação. É muito importante, ó Deus, que nós não só entendamos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, mas que a salvação venha a trazer alegria aos nossos corações. E pedimos também, ó Deus, que possamos aprender de que forma explanar a tua palavra àqueles que estão perdidos ou aqueles que estão confusos em relação à sua vida espiritual. É a nossa oração, o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é uma marca? Uma marca é algo que identifica ou diferencia uma pessoa ou alguma coisa. Quando nós falamos em relação ao cristão, duas são as marcas características de um cristão. O amor uns pelos outros, o qual o apóstolo João vai dizer pelas palavras de Cristo, que é através do amor que nós fazemos conhecido o nosso Senhor, mas também a alegria da salvação. É uma das marcas do autêntico salvo em Jesus Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, meus irmãos. Nós vamos falar sobre a alegria da nossa salvação como uma marca do verdadeiro cristão. Porque, meus irmãos, mesmo num mundo cheio de más notícias e tragédias que nós temos vivido, o cristão, ele sabe que a sua vida não se limita ao agora, mas a sua vida está, vamos dizer assim, ilimitada pela eternidade, até porque a eternidade ela não tem fim. Então, esta vida existe um limite físico, mas a eternidade ela é ilimitada. Então, quando os nossos olhos eles ficam presos ao agora, quando os nossos olhos ficam presos a este mundo mal que nós vivemos, dificilmente nós vamos sentir alegria por aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Porém, a característica do cristão é sim a alegria, justamente por aquilo que ela produz em sua vida. Então, meus irmãos, eu quero revisar com vocês aquilo que nós já vimos e posteriormente entrar nesse assunto
e explanar algumas questões importantes que Davi falou aqui no Salmo 51. Mas uma das questões que você já deve entender é que aqui nós temos um salmo de confissão e arrependimento. Então Davi, ele está derramando o seu coração diante de Deus, e é de consenso entre os estudiosos da palavra de Deus que este é um salmo resultante do pecado de Davi com Batseba. Depois que ele é descoberto pelo profeta Natã, ali em 2 Samuel capítulo 11 e 12, quando então é colocado diante do seu rosto o seu pecado, ele confessa diante de Deus. E uma das coisas que ele pede a Deus de volta, versículo 12, leia comigo: restitui-me a alegria da tua salvação. Então, meus amados irmãos, antes de nós prosseguirmos então para analisarmos acerca deste assunto, nós vamos revisar algumas coisas que nós já vimos. E aqui nós estamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 8, você não precisa abrir lá, mas a apresentação do evangelho, lembrando que Paulo então anunciou o que ele recebeu, e posteriormente os irmãos receberam, e não só receberam, mas perseveraram naquilo pelo qual foram salvos. Então, meus irmãos, é importante destacar que o cristão, ele não só crê em Cristo como seu Salvador, mas ele também crê em Cristo como seu Senhor, como aquele que manda na sua vida. Então nós não podemos apenas querer Cristo pela metade. Não apenas queremos que ele seja o Salvador das nossas almas, para que nós possamos viver vidas indignas. Não. Nós precisamos aceitá-lo de maneira integral, nosso Salvador, bem como o nosso Senhor. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo que os coríntios fizeram ou deveriam fazer. Posteriormente, meus irmãos, nós falamos sobre os 4 verbos usados para definir o evangelho. Vocês se lembram quais são os 4 verbos? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Qual é o segundo verbo? Ele foi sepultado. Também a palavra de Deus nos diz que ele ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e versículos 5 a 8 nos diz que ele foi visto por mais de 500 testemunhas. Então, o resumo do evangelho, aquele que deve estar na ponta da sua língua quando você for falar as boas novas para alguém: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos. Esse é o resumo do evangelho. Essas são as boas novas de Cristo. Ok? E aí nós falamos, irmãos, sobre a fé salvadora. Porque quando você fala de Cristo para alguém, e principalmente no Brasil, a maioria das pessoas se dizem cristãs, mas elas não sabem o que é fé salvadora. Então nós explicamos para vocês o que é fé salvadora, e ela vai se envolver 3 questões importantes. Mas antes, nós destacamos na semana passada que o objetivo da fé salvadora é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a fé salvadora envolve conhecimento de quem Deus é, aceitação de sua pessoa e obra e confiança somente em Cristo para salvar. Isso daqui é fé salvadora. As pessoas que não confiam em Cristo, as pessoas que não conhecem a Cristo, as pessoas que não aceitam a obra redentora de Cristo, elas nunca foram salvas. Podem falar da boca para fora que foram salvas, mas aí, meus irmãos, a aplicação para isso é Mateus capítulo 7, onde Jesus diz que muitos naquele dia clamarão pelo nome do Senhor, mas a sua resposta é: eu nunca vos conheci. Então, meus irmãos, é urgente. É uma questão urgente. Porque as nossas igrejas estão repletas de pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Que são pessoas religiosas, mas que nunca entenderam a fé de maneira salvadora, a fé em Cristo de maneira salvadora.
Algumas pessoas creem em Cristo de maneira intelectual, mas isso não fez diferença nenhuma na sua vida. Então, meus irmãos, o grande problema disso é brincar com algo que não está sob o nosso controle, que é a morte. Eu estava falando hoje pela manhã lá para os irmãos em Gravataí, eu preguei para eles aquilo que eu preguei aqui na quarta-feira sobre as provações. Orei, o Senhor me dirigiu para poder pregar para eles acerca disso. E eu falei uma coisa para eles, o seguinte, eu usei o seguinte termo. Boa parte de vocês aqui já deve ter andado de avião, né? Tem uns aí que já tiveram oportunidade, mas misericórdia, não tem coragem de nada, né? Mas eu já andei de avião no mínimo umas 50 vezes na minha vida. E eu digo isso porque vocês sabem, minha família é de São Paulo, 13 anos que nós estamos aqui, nós já fomos tantas vezes para lá, ida e volta, algumas vezes até mais do que uma vez por ano, então vai se acrescendo aí nas vezes. Se eu já andei de avião 50 vezes eu fiquei com medo, né? Então, assim, eu acompanho canais no YouTube, que são canais muito bons que falam sobre aviação. Eu confesso para vocês que o meu medo de viajar de avião diminuiu um pouco, de 100% para 99%. É um pouco, né? Mas brincadeiras à parte, o que você precisa entender é que toda vez que você andar de avião, vai ter turbulência. Toda vez. Pode ter turbulência leve, pode ter turbulência média, bem como pode ter turbulência severa. E aí, meu amigo, não tem o que você fazer. Eu costumo dizer que as minhas orações mais fervorosas foi dentro de um avião. E dá uma boa notícia para todos vocês. Aqui no sul do Brasil, existem algumas correntes de ventos que são bem fortes. Então, no Brasil, o sul é o lugar onde dá mais turbulência. Olha que legal. Informação foi de graça. Tá? Imagina, o Josias, né, que é Josias ali de Canoas, ele é comissário de bordo, né, aeromoço. Aí eu estava brincando com ele hoje na reunião, né, que deve ser uma delícia você andar de avião nesses ventos que estão aí, né? Mas eu admiro ele, mas não tenho o mínimo de vontade de viver, né, como comissário de avião. Uma viagem só, 2 por ano, para mim já é suficiente. Imagina a gente que tem que trabalhar com isso, né? Mas enfim, eu disse para eles o quê? Que as turbulências, elas fazem um bom piloto. Então elas fazem parte da nossa vida. Isso é fato. Só que por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estava falando acerca da fé salvadora. Existem pessoas que sabem que Cristo existe. Existem pessoas que, pela Bíblia, entendem que Cristo ele veio a esse mundo e deu a sua vida numa cruz. Mas isso não influencia em nada na sua vida. E por que eu usei a questão do avião para vocês? Meus irmãos, para mim, a turbulência é um motivo que me dá medo. Mas as pessoas que conhecem, elas não estão nem aí. Existe até uma anedota que enquanto o pessoal está se borrando de medo nos bancos atrás, os pilotos estão lá tomando o seu cafezinho enquanto tem turbulência. Por quê? Porque eles conhecem exatamente aquilo que eles estão fazendo. Conhecem o maquinário, conhecem que as turbulências fazem parte da viagem e eles ficam tranquilos. Mas para nós, que muitas vezes o nosso psicológico nos trai, a gente fica morrendo de medo. Sendo que, irmãos, é mais perigoso você pegar o seu carro, Paulo, e vir da sua casa, da Vila Nova até aqui, do que você pegar o avião e ir daqui para São Paulo. Você corre mais perigo do que indo de avião. Mas vai dizer isso para nós quando você olha lá para baixo, só formiguinha, né? E aquele negócio começa a saculejar. Então, irmãos, as pessoas que conhecem, elas não se deixam influenciar por nenhuma daquelas turbulências. O crente que confia em Deus, o crente que entende a transformação que Cristo efetuou na sua vida, ele entende que todas as coisas desse mundo são passageiras e que a nossa fé está firmada numa rocha. O próprio Jesus falou:
sobre o homem que tem a sua fé, cuja, o exemplo que ele deu é uma casa firmada na rocha. Podem vir vendavais, podem vir tempestades, pode vir o que for. A casa vai estar intacta. Agora, uma casa que é construída sobre areia, quando vinham as tempestades, os ventos fortes, se der uma ventania dessa daí, caiu. Estava dizendo para o Guilherme que hoje, indo lá para Gravataí, o carro tremia por causa do vento. Até tinha que segurar firme na direção ali, porque os ventos estavam muito fortes. Então, meus irmãos, a alegria da salvação, e nós vamos ver isso já já, deve nos trazer paz, por sabermos que a nossa fé não está afirmada em coisas palpáveis ou que depende de nós. É algo que está além da nossa força, além daquilo que nós podemos fazer. A única coisa que nós podemos fazer é crer. Mas nós já vamos chegar lá, irmãos. Então, primeira pergunta a ser respondida hoje. O que é a alegria da salvação? Essa é a primeira pergunta que nós vamos responder hoje. E é muito importante ser entendido isso. Primeiramente, nós vamos entender que a alegria da salvação não é, ou pelo menos não tem a ver com personalidade. Por que eu digo isso? Porque personalidade, irmãos, é uma coisa muito particular. Existem pessoas que, assim como eu, se eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, eu procuro, de alguma forma, conversar com alguém. Agora, tem outras pessoas que já são retraídas, que elas já não conseguem conversar com outros. E isso é pela questão da sua personalidade. Alguns são mais abertos, outros são mais retraídos. Então, ter a alegria da salvação não tem nada a ver com a questão de personalidade. Então, meus irmãos, pela palavra de Deus, nós entendemos que, primeiramente, a alegria da salvação é a certeza de sabermos que os nossos pecados foram perdoados. Que os nossos pecados foram perdoados. Imagina o seguinte, irmãos. Nós já vamos abrir lá para 1 João, capítulo 2, versículo 12. Mas imagina que hoje alguém chegasse para você e falasse assim: fulano, todas as suas contas estão pagas pelo resto da sua vida. Seria bom, não é verdade? Seria ótimo. Alguém chegar para você e falar: você nunca mais na sua vida vai receber um boleto. Olha que sonho, né? Eu costumo brincar, né, que as crianças, elas ficam felizes porque elas nunca receberam um boleto na sua vida. Mas sabe, irmãos, seria um sonho nós termos todas as nossas dívidas pagas. Mas aqueles que estão em Cristo, todos os seus pecados foram perdoados. Vamos lá para 1 João capítulo 2, versículo 12. Hoje eu estou com uma garrafinha diferente, tá? Estou com a garrafinha da Esther. A minha garrafona está em manutenção, tá? Então eu estou com a garrafinha amarela aqui. Vamos lá para 1 João capítulo 2, versículo 12. Você que nos assiste também, pegue a sua Bíblia. Vamos abrir lá, 1 João capítulo 2, versículo 12. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte. Eu confesso a vocês que eu acabei esquecendo de colocar os versículos aí na projeção, né? Mas tudo bem, faz parte. A gente procura na Bíblia e também vocês têm a oportunidade de anotar nas suas Bíblias aí. Veja só, 1 João capítulo 2, versículo de número 12. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Nome de quem, irmãos? Nome de Cristo. Então o apóstolo João deixou claro para os destinatários da sua carta que os pecados já estavam perdoados pelo nome de Cristo. Eu disse para vocês, meus irmãos, quando eu ensinei sobre justificação pela fé. Os nossos pecados diante de um Deus santo é como uma conta que nós não podemos pagar. Eu vi uma ilustração sobre o pecado que é
sensacional. A palavra pecado, ela significa literalmente errar o alvo. Imagine o seguinte, imagine que estamos aqui, ó, eu e o Emanuel, um do lado do outro. Nós pegamos 2 pedras na mão. Nós subimos aqui no telhado da igreja. E aí, ó, para nós acertarmos o alvo, nós temos que acertar lá no Rio Guaíba. Quantos de vocês acham que a gente vai chegar lá no Rio Guaíba? Por mais que o Emanuel seja forte, duvido que a gente consiga acertar ali o seminário, cabeça Eduardo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o nosso alvo é o Guaíba, mas a nossa força não nos permite chegar talvez nem 20% do caminho. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque nós erramos o alvo. O alvo é a glória de Deus. A nossa força não nos permite chegar 10% do que é Deus. Isso que é errar o alvo. Isso que é o pecado. É nunca chegar diante do padrão de Deus. Porém, irmãos, é o versículo que nós lemos. Cada culto. Justificados, pois, mediante a fé, temos o que, gente? Paz com Deus. Então isso não vem pelos nossos méritos. Ninguém vai chegar diante de Deus e falar, ó Deus, eu sou um cara bom. Eu cheguei no céu porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca menti, eu nunca pequei. Ninguém vai chegar diante de Deus. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, irmãos. É por isso que eu digo para vocês, quem somos nós, muitas vezes, para julgar o pecado alheio, se nós somos tão necessitados da graça de Deus, como todos os demais? Não podemos, não devemos. Então, meus queridos, a justificação pela fé é quando nós clamamos a Jesus, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu clamo que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Então aquela conta impagável dos nossos pecados, ela é paga pelo sangue de Cristo. E a partir dali, os nossos pecados estão justificados. Eles estão pagos. Quando Deus olhar para a vida do Edson, ele não vai mais ver o Edson pecador. Ele vai ver Cristo. Porque pela boca do Edson, ele clamou a Jesus, seja o meu Senhor e o meu Salvador. É por isso que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque o preço de Deus nós nunca podemos pagar. Nunca podemos pagar. Porque nós somos pecadores. Então, irmãos, o primeiro motivo que nos traz alegria de sermos salvos é a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou tão pecador. Mas eu sou tão pecador. A minha vida é uma eterna luta contra o pecado. Eu digo para você, irmão, todos nós lutamos contra o pecado. Alguns mais, outros menos. Só que a graça de Deus está sobre todos nós. Nós não podemos ter um relacionamento com o pecado de amor. Ter um casamento com o pecado. Não. Nós devemos ter uma luta. Uma coisa é você ter luta contra o pecado. Outra coisa é você permitir que o pecado venha e faça morada no seu coração. Aí é diferente, mas nós já vamos chegar lá. Então, meus irmãos, primeira evidência que vai nos trazer a alegria da salvação é a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Mas também a alegria da salvação, eu não coloquei ali, né? Poxa, desculpem. Mas, em segundo lugar, a alegria da salvação é a felicidade de conhecermos a Cristo e de estarmos em paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus.
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não é só nós termos a alegria de saber que os nossos pecados estão perdoados, mas é a felicidade, meus queridos, de conhecermos a Cristo e de estarmos em paz com Deus. Se qualquer um de vocês chegar para mim e falar, oi pai, eu vou rir da sua cara. Porque as únicas duas pessoas que podem me chamar de pai é a Ana e a Esther. Elas eu reconheço como minhas filhas. Paulo diz que nós, como salvos, temos o privilégio de falar Abba, Pai. Ou seja, é como se nós chamássemos Deus de papai. Não é bom quando você vai orar e chama Deus de pai? Porque isso vai demonstrar o quê? Relacionamento. Relacionamento, meus irmãos, só os filhos chamam Deus de pai. E aí João 12 vai nos dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, filhos foram aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e o seu Salvador. Então, meus queridos, a alegria da salvação não é só a certeza, mas também é a felicidade de nós conhecermos, mas também podemos dizer de sermos conhecidos por Cristo. Porque aquilo que falei sobre Mateus capítulo 7 não vai acontecer conosco. Quando você chega diante de Deus e chama Pai, Deus vai te ouvir. Porque você é filho, se clamou a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. Mas também a alegria da salvação, podemos dizer que é a alegria de sabermos que temos nossos nomes inscritos nos céus, como disse Jesus ali em Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Vamos para lá? Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Olha que bacana, meus irmãos. Os discípulos estavam todos alegres porque os demônios tinham tido vitória sobre os demônios, né? Conseguiram, por meio do nome de Cristo, obter vitória sobre as trevas. Só que Jesus, não é que ele cortou o barato deles, mas ele deixou claro que a alegria deve ser por outra coisa. Ele fala no versículo de número 20... Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos, Apocalipse 20:15 tem o contraponto de Lucas capítulo 10, versículo 20, que lá vai nos dizer que todos aqueles cujos nomes não estão achados no livro da vida, foram lançados para dentro do lago de fogo. Meus amados, a alegria do cristão, como eu disse para vocês, não é por coisas que os nossos olhos podem ver, mas é pela certeza daquilo que Cristo já fez por nós. É a certeza, a felicidade e a alegria de coisas que foram feitas por Cristo por nós. Nós somos merecedores disso? Absolutamente não. Mas tudo foi feito pela graça do nosso Deus. Meus queridos, a alegria da salvação é algo que nem sempre vai estar na ponta da nossa língua, ou nem sempre vai estar dentro de nossos corações. Por quê? Porque existem coisas que podem roubar a alegria da salvação. E isso também é uma das questões que pode fazer com que pessoas não tenham ou não sintam a alegria da salvação. Existem certas questões que vêm a roubar a alegria da nossa salvação. E a primeira delas é o pecado. O primeiro inimigo da nossa salvação
é o pecado. Por quê? Você vai lembrar ali, vamos voltar para Salmo 51? Vamos voltar ali para o Salmo 51. Você vai sentir, quando você lê o Salmo 51, você sente as dores de Davi. Você sente como o seu coração está sendo derramado diante de Deus. Como o pecado na sua vida não era algo corriqueiro, mas como ele sentia na pele a dor da quebra da sua comunhão com Deus. Ele fala, meus irmãos, no versículo de número 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele ainda diz, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Meus irmãos, versículo 7, ele vai dizer, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E aí, meus irmãos, ele vai dizer no versículo 11, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Veja versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Este é um dos salmos mais emblemáticos de Davi, porque diante de Deus, ele se coloca como alguém totalmente imerecedor daquilo que Deus tinha feito por ele. E é dessa forma que muitas vezes nós devemos nos portar quando nós clamamos a Deus por perdão dos nossos pecados. É por isso que eu já disse para vocês que quando nós chegarmos na presença de Deus em oração, não adianta você chegar, Senhor, perdoa todos os meus pecados, abençoa toda a minha vida em nome de Jesus, amém. Não, pecado tem nome, tem ocasião, tem circunstância. Ó Deus, me perdoa porque naquele dia, naquela circunstância, eu pequei com os meus olhos, com a minha boca, com as minhas atitudes, eu me afastei do Senhor, eu tratei mal o meu irmão em Cristo, eu olhei coisas impuras, eu ouvi coisas impuras, eu participei de atitudes impuras, e por aí vai, irmãos. Toda vez que nós chegarmos diante de Deus, a primeira questão que nós devemos colocar diante de Deus é confissão de pecados. Quando você for orar a Deus, no íntimo do seu quarto, na sua casa, onde quer que seja, a primeira coisa que tem que ser feita é clamar a Deus pelos pecados. O que nós devemos ter de costume é quando nós pecarmos, nós já pedimos perdão a Deus. Porque isso vai criar em nós uma atitude não só de cuidado com o pecado, mas também de comunhão constante com Deus. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus, a comunhão é quebrada. Então, o primeiro inimigo que vem a roubar a alegria da salvação é o pecado. Por quê? Porque o pecado é um ladrão de alegria. O cristão que peca, ele não fica alegre. Não fica. Agora, se quando você peca, você não sente nada no seu coração, alguma coisa está errada aí. E já já nós vamos falar sobre isso. O pecado destrói a nossa comunhão com Deus. Preste bem atenção. O pecado não limita. O pecado destrói a nossa comunhão com Deus. Quer dizer que quando pecamos, a comunhão é cortada. Não é se quando você, quando acaba a internet do seu celular, você ainda consegue acessar um pouco, né? Não. Quando pecamos, a comunhão é cortada. Também, irmãos, a prática do pecado constante
ou a prática constante do pecado, demonstra falta de conversão. Vamos lá para 1 João capítulo 3, versículo 9? Ô Paulo, pode ler para nós, por favor? 1 João 3, 9. Que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. A melhor tradução para esse versículo é que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque todos nós somos pecadores. Então, meus irmãos, a característica do cristão é a santidade. A santificação, que é um processo que vai durar até quando nós chegarmos à presença de Cristo. Agora, o pecado são barreiras que nos impedem de progredir, de avançar na vida espiritual. Só que tem um detalhe. Aquele que vive na prática do pecado, sem se importar, isso demonstra falta de conversão. Sem sombra de dúvida. Porque a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Só que eu deixo bem claro para vocês. Existem crentes que quando se afastam de Deus, mesmo quando estão praticando o pecado, eles sentem o peso no seu coração da sua afronta contra a santidade de Deus. Mas pela obstinação ou pela vergonha de estar novamente diante de Deus, aos pés de Cristo, o pecado ele é continuado, mas ainda assim o Espírito Santo martela em cada vida, em cada coração. Agora tem gente que não está nem aí. Está nem aí. Tem pessoas que vivem uma vida de pecado abertamente. Estão na igreja, têm a Bíblia debaixo do braço, talvez leem a Bíblia e oram, mas pecam deliberadamente. Pecam. Cometem pecado. Pessoas que adulteram abertamente com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 1. Infiéis, não compreendeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Não é gostoso, nesse friozinho, você tomar um chazinho quente? Se você não gosta de chá, eu lamento. Mas não é gostoso você tomar uma coisa quente no chá, no frio? É bom. É gostoso. Isso faz bem para você. Agora, se eu pegasse água do Guaíba, se eu fosse na boca do esgoto, ali do Arroio Dilúvio, é Arroio Dilúvio, não? É isso? Se eu fosse ali na boca do Arroio Dilúvio, pegasse água para fazer um chá, vocês tomariam? Tomariam, gente? Porque a água ali é imprópria. A água é imprópria para consumo. E aqueles que consumirem estão trazendo para si doenças que muitas vezes nós não temos nem ideia. Inclusive, você sabia que os esgotos de Porto Alegre estão infestados de Covid-19? Inclusive, tem aí uma reportagem que diz que antes da pandemia chegar no Brasil já tinha Covid-19 nos esgotos de Porto Alegre. Como? Não tem a menor ideia. Então, irmãos, eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque água suja não presta para nada. Da mesma forma que uma vida suja pelo pecado não tem valor nenhum nas mãos de Deus. Porém, a prática continuada do pecado demonstra muitas vezes um coração que nunca se converteu. Nunca se converteu. Porque nós sabemos, e aquele que é salvo sabe, que os nossos pecados foram pagos por Cristo, mas isso não é um bilhete premiado como o do Willy Wonka para que você possa pecar à vontade. Não é, irmãos. Pelo contrário. Se nós sabemos o que é bom, e a comunhão com Deus é boa, e a luta contra o pecado é boa, nós devemos diariamente buscar isso para as nossas vidas. E hoje pela manhã eu usei um termo que eu não tinha usado. Eu disse que nós estamos vivendo a geração dos crentes Nutella.
Estamos vivendo a geração do cristianismo Nutella, onde muitas vezes qualquer coisa é motivo das pessoas virarem as costas para Cristo. Onde muitas vezes as desculpas estão na ponta das nossas línguas para deixar de servir a Cristo, meus irmãos. Só que, novamente, Hebreus capítulo 1 fala que nós somos os instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho. Coisas que os anjos gostariam de fazer. É usado o termo que eles anelam perscrutar, enfim. Mas eles gostariam de fazer isso, mas foi o privilégio que foi dado a nós. E nós não fazemos. Entendam de uma vez por todas. O inimigo que nós temos, ele é astuto. Você acha que todas as coisas que nós temos passado hoje, elas são em vão? Não são. Vocês homens sabem, não sei se as mulheres viram, eu coloquei um vídeo onde desenhos que estão no Netflix, estão no Disney, na plataforma da Disney. Eu vi com a minha esposa um desenho que está na plataforma da Disney, que está como livre para as nossas crianças, onde um casal de homossexuais estão em dúvida se vão ou não falar para o pai de um deles. Livre. Está dizendo que é livre para as crianças assistirem isso. É como nós vimos, discurso de ódio é você estar ao lado da palavra de Deus e dizer que toda essa porcariada que existe aí fora é pecado. Irmãos, eu estava lendo ontem o companheiro daquele Paulo Gustavo, que nem um mês atrás o cara estava chorando porque o marido dele morreu, já está vivendo um novo amor, segundo os sites de notícia. Vocês viram aquelas 3 crianças que morreram lá em Santa Catarina? A comoção que teve? Teve uma comoção, não teve? E esse maconheiro, funkeiro que morreu, traindo a mulher dele, morreu por conta própria. Lamento ele ter morrido, claro. Mas ele buscou a sua própria morte. Até hoje você entra na internet e tem notícia de alguma coisa falando desse camarada. O que é mais importante, irmãos? Notem como tudo aquilo que não é importante é destaque. Pais, vocês, pela nossa lei, você não pode disciplinar o seu filho fisicamente. Quantos de vocês, quando crianças, o pai não desceu o cacete em você para poder, por conta daquilo que nós fazíamos? Olha, irmãos, se a minha mãe e meu pai ganhassem R$1 pelas vezes que eles me bateram, eles pagavam aí churrasco para meio mundo. E aí você tem que chegar para o seu filho e falar: filho, você não pode fazer. Irmãos, é daqui para pior. Mês que vem eu faço 40 anos. Há 20 anos atrás, as coisas não eram como são hoje. Um dia desses eu falei para vocês, no Parque Marinha do Brasil tinha 2 barbudos se atracando lá. Você não via isso no passado. E aí muitos de vocês acham que essas músicas que são feitas hoje em dia, elas não têm conteúdo para mexer com a cabeça dos jovens. Vocês acham que os filmes, que as séries de TV, que muitas pessoas perdem o seu tempo assistindo essas porcarias, vocês acham que essas coisas que tratam sobre adultério, sobre vida mundana, vocês acham que essas coisas devem entrar pelos nossos olhos e nós deixamos a palavra de Deus de lado? Às vezes, irmãos, nós estamos gastando 1 a 2 horas das nossas vidas no Netflix todo dia, mas nós não sentamos com a nossa família por 5 minutos para poder orar. É por isso que muitas vezes muitos crentes não têm alegria de servir ao Senhor, porque estão comendo na mesa de Satanás. E um crente que não tem alegria de ser salvo, ele não vai ser usado por Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Na quarta-feira eu ensinei sobre provações.
Só que tem um detalhe que eu não disse. É só você olhar aqui para a nossa igreja. Olha para a nossa igreja. Não precisa olhar para muito longe, não. As pessoas que mais têm sofrido, e eu não estou dizendo atualmente, eu estou dizendo na sua vida, são aqueles que têm buscado fazer a vontade de Deus. É só você olhar o histórico. Porque, meus irmãos, Deus, Ele sempre vai usar aqueles que estão dispostos a servir. Essa é a questão. E nós não estamos atentando como o pecado, como Satanás tem usado toda a sua artimanha na atualidade para roubar a alegria de nós servirmos ao Senhor. Eu vi várias vezes, vários pastores compartilhando imagens que eu fazia isso. Lá no meio da praia, lotado de gente. Uma criança falava, pai, vamos para a igreja? Não, filho, não podemos ir por causa que não pode aglomeração. E em volta na praia, cheio de gente. Eu não julgo, meus irmãos, coração de ninguém. Mas as nossas motivações vai dizer muito sobre aquilo que tem dentro dos nossos corações. Então o apóstolo João deixa claro, não é o pastor Wesley que está falando. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não é nascido de Deus. Aquilo que todos nós fazemos no interior das nossas casas, o que eu faço no meu escritório ali, eu passo praticamente a maioria do meu tempo sozinho, de frente do computador. O que eu vejo, minha esposa não sabe. Minhas filhas não sabem. Vocês não têm a menor ideia. Mas eu sei. O Guilherme tem um pouco de conhecimento. Ele pode mexer à vontade no computador ali. Se ele achar uma só coisa que venha desabonar a minha atitude para com os irmãos, eu vou passar vergonha diante de vocês, mas eu já passei vergonha diante de Deus. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Que Deus conhece tudo aquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, como eu tenho dito para vocês, o pecado rouba a nossa alegria, ou a alegria da salvação. Mas também, tirar o nosso foco de Deus rouba a alegria da nossa salvação. O que eu posso lhes dizer, meus irmãos, é que muitas vezes nós temos dependido de nós mesmos. Dependido de nós mesmos. Lá em Barueri, tinha o caso de um rapaz que ele faltava nos cultos no domingo, porque ele trabalhava até mais tarde fazendo hora extra. Sabe por quê? Para poder ter dinheiro para pagar suas contas. Aí você fala assim, pastor, mas realmente tem que trabalhar mais para poder pagar as suas contas. Sabe, irmãos, muitas vezes somos nós que nos metemos em enroscos por causa das nossas más administrações dos nossos bens. E aí nós tentamos dar o nosso jeito para poder sair dos nossos enroscos. Mas a promessa de Deus é que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Isso não é um ode, né? Não é uma chamada à preguiça, não. Mas se eu tenho buscado a fidelidade diante de Deus, seja no meu trabalho, seja em qualquer área da minha vida, Ele vai providenciar as coisas que eu necessito. Eu já contei para vocês, meu amigo pastor Yuri, ele quando mudou lá para Oswaldo Cruz, ele sabia que para o pastor, o carro não é um luxo, é uma necessidade para a questão do ministério, só que ele não tinha carro. E aí ele foi lá no mercado, comprou lá um produto, concorreu a uma motocicleta e ele ganhou. Ele não precisou fazer nada, irmãos. Ele seguiu a sua vida, buscou a sua fidelidade diante de Deus e foi à vontade de Deus ele ganhar. Simples. Deus providenciou. Então, meus queridos, às vezes, como por exemplo, nós temos orado pela saúde dos nossos irmãos, são coisas que não estão no nosso
não estão no na nossa força mudar a saúde de ninguém. Mas o que nós podemos fazer é orar. Tirar o foco de nós e colocarmos em Deus. Mas também, irmãos, tirar o foco de Deus é olhar para os homens, deixando de olhar para Cristo. Hebreus 12:1, a parte A, vai dizer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não é só olhar, é olhar firmemente. Como pastor, geralmente eu procuro olhar para todos vocês. Mas imagina se eu passasse o culto só olhando para você. Seria bom? Estranho, né? Ainda mais um cara feio como você. Brincadeira, Guilherme. Você é lindo. Aos olhos de Deus. Mas você olhar firmemente, irmãos, é que doa quem doer, haja o que houver, os nossos olhos permanecerão fitos em Cristo. Mas às vezes, irmãos, o que nós fazemos? Nós olhamos para o coronavírus, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor. Às vezes a nossa fé é abalada porque o irmão ali na igreja falou uma coisa para mim ou deixou de falar uma coisa para mim. Então o nosso foco não é Deus. O nosso foco muitas vezes é outras pessoas. Então quando nós estamos olhando para outros, nós tiramos o foco de Cristo. E também, irmãos, perda da devoção. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, vai falar da igreja de Éfeso. Vamos para lá? Apocalipse 2, 4. Éfeso foi uma das igrejas cujo o seu pastor foi tido como um pastor fiel. Mas teve uma situação que chamou muito a atenção. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ô, dona Leila, o Paulo abria a porta do carro para a senhora quando vocês começaram a namorar? Ele abria a porta do carro para a senhora? Nunca fez isso? Não tinha carro? Mas ele sempre foi cavalheiro com a senhora. Eu imagino assim, que ele era mais cavalheiro antes do que hoje. Não estou, por favor, Paulo, não estou menosprezando você, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, que na época do namoro, o cotejo é muito maior do que depois que você casa. Vai lá falar para minha esposa. Pergunta para ela, vai dizer para vocês assim, que uma das coisas que ela quer ganhar é flores. Só que eu falo, mas para que eu vou comprar flor? Daqui a você gasta um horror para comprar um negócio que daqui a pouco tá... Né? Eduardo que o diga, né, Eduardo? Mas sabe, irmãos, eu digo isso para vocês por quê? Porque algumas vezes relacionamentos esfriam. Não é porque esfria o amor. Porque o amor é uma escolha, tá? Nós escolhemos amar. Quando você está diante do pastor, ou independente de quem você estava na frente, até mesmo do juiz, e você prometeu amar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza, essas promessas elas não foram vazias. E muitos casamentos estão sendo desfeitos hoje porque as pessoas dizem que perderam o amor. Não, elas perderam o interesse em amar. Esse é o problema. Éfeso era uma igreja que era fiel, mas eles perderam aquele amor que motivava as suas vidas em servir ao Senhor. Então é como se eles estivessem servindo ao Senhor no piloto automático. Entenderam? Hoje é dia 23? É isso? 21, rapaz, está perdido no tempo. Hoje é dia 23. Daqui a 20 dias é o dia dos namorados. Daqui 20 dias é o dia dos namorados. Olha só, eu vou salvar vocês, homens. Vou salvar. Vou defender a nossa classe. Vocês acham, irmãs, que para demonstrar o amor é necessário presente? Aí você vai falar, sim. Né, Fernanda? Mas eu digo isso para vocês por quê? Porque não, irmãos. Às vezes o nosso amor ele vai ser demonstrado por meio de atitudes. É claro que é bacana você ganhar um presente. Mas, por outro lado,
o amor, ele é sempre demonstrado nas pequenas coisas. Em você pensar no seu marido, na sua esposa, quando você está fazendo lá um café, você faz lá um copo de café para o outro, quando você arruma a cama, né? Quando você pega as roupas que estão espalhadas, quando você ajuda com a louça, quando você faz alguma coisa, você vai demonstrar o seu amor pelo seu cônjuge. Então, irmãos, esse amor ele nunca deve ser perdido. E o amor em relação a Deus é o prazer que nós temos de um encontro diário com a palavra de Deus. Isso nunca pode ser perdido. Sabe, irmãos, eu terminei a minha leitura em Jeremias. Eu degustei a minha leitura no livro de Jeremias. É muito bacana. Eu já li Jeremias umas tantas vezes, mas dessa vez parece que foi mais especial. Eu acho que pelo fato de estar ensinando os irmãos o Antigo Testamento, tem algumas coisas, tenho estudado um pouco mais algumas questões, e para mim foi especial. Então, foi maravilhoso. Eu geralmente faço meu tempo de oração primeiro, depois eu faço meu tempo de leitura bíblica. Só que eu ficava tão ansioso para ler a minha Bíblia que eu mudei. Estava lendo minha Bíblia primeiro para depois fazer o meu tempo de oração. Então, é um prazer que nós nunca devemos ter. É saber que o Senhor vai falar conosco não é através de vozes estranhas. Se você quer ouvir a voz de Deus, você vai ouvir pela palavra do Senhor. Então, irmãos, o que rouba a alegria da salvação é o pecado e também tirar o foco de Deus. Para concluir essa noite, meus queridos, algumas questões importantes a destacar. Primeiramente, só tem a alegria da salvação quem já entregou sua vida a Cristo. Entenderam? Alguma vez na sua vida, se você já entregou a sua vida a Cristo, você sentiu a alegria de pertencer a Cristo. Mas também, alguns estão impedidos de provar a alegria da salvação por causa da ignorância. Ignorância em que sentido? De não conhecerem a Deus. Nunca conheceram a Deus. Por isso que eles nunca vão sentir essa alegria. Podem frequentar a igreja, mas nunca foram salvos. Também, queridos, muitos não provam da alegria porque simplesmente não reconhecem sua necessidade. Não preciso sentir isso. Não preciso, isso não me incomoda, para mim não faz diferença nenhuma. Isso demonstra um coração sem conversão. Demonstra um coração sem conversão, meus irmãos. Porque a transformação que Cristo efetua nas nossas vidas, quando você aceita Cristo como Salvador, é algo que você quer falar para todo mundo. Eu me lembro, quando eu fiz uma decisão a Cristo, era algo que eu não guardei só para mim. Eu procurei falar para todas as pessoas. Então, aqueles que não sentem necessidade, muito provavelmente nunca fizeram uma decisão a Cristo. Mas também, irmãos, o reconhecimento de Cristo como o único e suficiente Salvador trará alegria e paz ao coração do penitente. Penitente é uma pessoa arrependida. Certo? Então nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Quando nós pecamos, nós temos a oportunidade de clamar ao Senhor por perdão. E esse perdão nos trará alegria. Vai nos trazer alegria. E finalmente, irmãos, a confissão e o abandono dos pecados trará de volta a alegria ao coração do penitente. Davi disse: restitui-me a alegria da salvação. Quando ele fez o quê? Confessou e abandonou seus pecados. Terminamos com Provérbios 28, 13. Vamos lá. Provérbios 28, 13. Nós encerraremos essa noite com Provérbios 28, 13. Quem achou pode ler para nós aí, por favor. Pode ler, gente.
que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas a que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Preste bem atenção, meus irmãos. A palavra de Deus é clara. Algumas palavras aí são superlativos. O que encobre a sua transgressão nunca, jamais prosperará. Quando que é nunca? É nunca. Porém, aquele que as confessa em primeiro lugar e deixa, segundo lugar, alcançará a misericórdia. Sabe quando você tem aquele enrosco com a patroa ou com o patrão dentro de casa, aquelas DRs? É difícil você estar alegre quando você tem problema dentro de casa. Porém, quando tudo está bem, quando a comunhão flui, quando tudo está ótimo, você tem a alegria de chegar em casa, de ver sua esposa, de ver seu marido. Por quê? Porque você não tem nada no seu coração que impede de você ter comunhão com a sua família. Agora, se você age mal, se você trata mal, você não vai ter alegria de estar junto daquela pessoa. Quando as questões são resolvidas, e esse é um grande problema que muitos casais não entendem, não adianta ficar empurrando o problema para debaixo do tapete, independente de quanto tempo já acontecer. Problemas, eles devem ser resolvidos. Quando tudo é resolvido, nós temos a alegria de estar na presença uns dos outros. A Bíblia é clara em dizer que o pecado nunca vai permitir que nós possamos progredir. Pelo contrário, nós vamos regredir. Mas aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Na minha casa, tem um pecado que, vamos dizer assim, que está no nível máximo de consequência, de disciplina. Mentira. Odeio mentira. Porque a mentira deixa claro que o seu filho, pai, ele não confia em você. A mentira é uma maneira da criança se proteger. Então eu deixo claro para as minhas filhas. Se vocês fizeram alguma coisa errada, fala a verdade, que a consequência vai ser menor. Agora, se falar mentira, a consequência vai ser pior. E sabe, irmãos, o que eu e minha esposa estamos tentando fazer com as nossas filhas? Criar caráter. O mundo já está cheio de pessoa mentirosa. As crianças, elas precisam entender que, como pais, tudo aquilo que nós queremos para elas, até mesmo a disciplina, é uma coisa positiva. Porém, às vezes que elas escolhem mentir, eu sempre digo para elas que elas, em primeiro lugar, estão pecando contra a santidade de Deus. Em segundo lugar, elas estão pecando contra o papai e contra a mamãe, porque elas não estão confiando em nós. Que dia após dia estamos buscando fazer o melhor para elas. Pare e pense. O que Deus sente quando nós viramos as costas para Deus e ficamos abraçados com os nossos pecados? Qual você acha que é o sentimento de Deus? Meus irmãos, tudo aquilo que nós precisamos para ter comunhão com Deus, Ele nos dá. Tudo. A palavra graça significa literalmente um favor imerecido. Nós não merecemos nem mesmo o ar que nós respiramos. E, no entanto, Deus nos dá. E muitas vezes nós respondemos com infidelidade. Olha como nós somos pecadores indignos. Só que Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom de uma maneira que nós não entendemos, que Ele fala, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus não vai ficar, tá vendo? Olha o que você fez no passado, tá fazendo de novo.
Deus não vai fazer isso. Ele nos perdoa e deixa passar. E nos dá uma nova oportunidade de servir. Você que está aqui, você que nos assiste, a oportunidade de todos nós sairmos daqui essa noite com o coração limpo diante de Deus. Alegres, porque Ele nos salvou. Porque os nossos pecados foram perdoados. Porque nós temos paz com Deus por meio de Cristo. Porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Se nós clamamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o que mais nós precisamos? Você acha que nós precisamos de dinheiro para ser feliz? Lá no céu não vai ter Bradesco. Lá na eternidade não vai ter caixa eletrônico. Não vai ter cartão de crédito. Dinheiro serve para esse mundo. Mas no porvir não vale nada. Então, meus irmãos, nós precisamos entender quais são as nossas prioridades. Estar em comunhão com o nosso Deus. Ou estar em comunhão com o mundo, trazendo a ira de Deus sobre nós. Que a alegria da salvação possa encher os nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez em sua presença eu clamo a Ti por todos aqueles que nos assistem pela internet e todos aqueles que estão aqui presentes. Eu oro para que decisões sejam tomadas, para que vidas possam ser consagradas diante do Senhor. Porque, infelizmente, muitos estão longe de ter alegria no coração, porque têm vivido uma vida de pecados. Pecados contra o Senhor, pecados contra a sua família, pecados contra os irmãos em Cristo, pecados, ó Deus. Muitos estão tirando o foco do Senhor e colocando nas coisas que este mundo oferece, coisas passageiras. O apóstolo João diz que o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, ó Deus, o que nós precisamos é de Bíblia nos nossos corações. Nós precisamos de saber a palavra do Senhor para poder lutar contra todas essas artimanhas que Satanás tem tentado lutar contra nós e nossas famílias. Eu te peço, ó Deus, protege cada irmão, mas também dê o senso de urgência para todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que estão aqui essa noite. Ainda com as cabeças baixas e olhos fechados, meus irmãos, todos vocês, também vocês que me assistem, eu não vou pedir que você levante a sua mão, não vou pedir que você levante do seu lugar, eu não vou pedir que você faça nenhum movimento, mas eu peço que você, no seu coração, faça um compromisso diante de Deus. Mas faça um compromisso de verdade. Porque a Bíblia diz que Deus não se agrada de um voto tolo. Então coloque diante do seu coração, Senhor, me dê força para poder encarar tudo aquilo que me tem feito estar longe do Senhor. Me ajude a poder confessar e abandonar os pecados que têm tirado a alegria da minha salvação. Ajuda-me a resolver os problemas, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, mas que não haja nenhum tipo de empecilho que impeça que eu possa servir o Senhor. Meu irmão e minha irmã, se é o seu desejo, faça no seu coração, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor. Eu quero que a partir de hoje, ao sair dessa igreja, ao desligar o celular, a televisão, o que quer que seja, que eu tenha a alegria de poder servir ao Senhor. Mas para isso, meu irmão, é necessário que você, em seu coração nesse momento, queira. Coloque-se diante de Deus, clame ao Senhor por perdão. Lembre-se que o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Não está aqui neste púlpito alguém que agirá como juiz sobre sua vida, porque assim como você, eu sou carente da graça de Deus. Nós somos servos de Deus, não somos servos do pastor, não somos servos da igreja. Então, firme compromissos firmes em seu coração. Por isso que eu estou pedindo que você não se levante, não levante sua mão, mas que você firme um compromisso com Deus. Tenha certeza, meu irmão e minha irmã, que se você fazer um compromisso fiel no seu coração, todos vão ver. Todos nós seremos testemunhas
daquilo que Deus vai fazer através da nossa vida. E como eu desejo, meus irmãos, que nós, como cristãos, sejamos homens e mulheres de Deus, que tenhamos a alegria de servir ao Senhor. Obrigado, Pai. Te peço todas essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, que a alegria da salvação inunde o seu coração. Talvez você sentir alegria não é você mostrar os dentes, mas é você ter um coração leve, sabendo que você tem o perdão de Deus e que Ele é o seu auxílio para lutar as batalhas a partir de hoje. Amanhã é um novo dia. As oportunidades, elas são renovadas. Que nós possamos servir ao Senhor. E nós estaremos aqui para poder ajudá-los naquilo que for necessário. Se você precisa de oração, se você precisa de ajuda em alguma área, Deus colocou a mim e o pastor Daniel aqui para isso. Bom? Deus abençoe a vida de vocês, você que nos assiste, muito obrigado. A gente que está aqui está passando frio, mas está feliz, né? Espero que vocês em casa estejam enrolados nos cobertores da vida. Eu sei que tem pelo menos a irmã Judite, nos assiste lá do Nordeste. Claro que ela não vai estar enrolada no cobertor, né? Ela deve estar vendo pastor assim, pastor é doido, né? Deve estar passando um calor da gota lá, né? Mas a gente aqui está passando frio, né? Mas eu gosto. Olha que notícia boa. Está dizendo que o vento vai continuar essa semana. Delícia. A bênção. Dormir. Olha, só tem duas coisas que são ruins no inverno. Acordar ou levantar da cama e tomar banho. Só que tomar banho você pode tomar 1 ou 2 por semana. Aí. Brincadeira, tá, gente? Por favor. Deus abençoe, irmãos. Estamos dispensados. Você que nos assiste vai ficar com o hino. Deus abençoe a todos. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Pode me procurar, lá estarei. Lá estarei, lá estarei. Pode me procurar, lá estarei. Cantando glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Cantando glória ao Salvador. Agora sei que Ele me salvou. Glória ao Salvador. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Lhe darei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada,